Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. No episódio de hoje do Carreira e Suas Vozes, vamos falar sobre um dos movimentos mais transformadores da saúde contemporânea, a integração entre pesquisa clínica, ciência de dados e inovação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Douglas Valverde. Ele é CEO e sócio fundador da empresa Tech Trials. Ele é farmacêutico e empreendedor com mais de 20 anos de experiência na área da saúde, atuando em desenvolvimento clínico, análise de dados, projetos de pesquisa e gestão estratégica. Ao longo dessa trajetória, o Dr. Douglas construiu uma carreira que une ciência, tecnologia, visão de negócios, e ele vai contar mais agora para a gente, porque nós vamos falar sobre empreendedorismo científico, inovação em saúde, ciência de dados e desafio de transformar conhecimento técnico em soluções de impacto real para o mercado e para a sociedade. Seja muito bem-vindo, Dr. Douglas. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, vai ser um prazer bater esse papo com você hoje. E eu fiquei curiosa para saber mais quem é você, como é que você chegou até aqui, dentro desses teus 20 anos de experiência, e o que é que você já fez? Conta para gente. Bom, eu sou farmacêutico bioquímico, me formei na Universidade de São Paulo, comecei minha carreira num negócio próprio, então eu montei uma drogaria, então a gente olha para trás e vê a jornada que foi construída e na hora que a coisa está acontecendo ao longo do tempo, parece que você não tem um direcionamento, né, que você tem um caminho e no final das contas, a hora que você olha para trás, você vê como tudo começou. Então eu comecei numa farmácia, eu abri uma drogaria, fiquei 4 anos nessa drogaria, depois eu tive a oportunidade de entrar num negócio de tecnologia na área de telecomunicações. Nós vendemos essa outra empresa depois para um grupo multinacional. Aí eu também acabei vendendo a minha drogaria, tive outros negócios diversos, então eu tive restaurante, eu tive fazenda de gado de leite, e Uau! pois é, uma carreira bem aberta mesmo, né? Eu acabei explorando outras oportunidades e foi muito bom isso, porque a gente acaba aprendendo muito com todas essas etapas. Obviamente, ao longo do caminho, alguns tropeços, então, alguns projetos não foram bem, algumas empresas faliram mesmo ao longo do caminho, mas a jornada acabou me trazendo de volta para a área farmacêutica, em 2002, quando eu entrei na Merck Sharp Dome, na área de pesquisa clínica. Então, eu comecei a trabalhar com gerenciamento e monitoria de pesquisa clínica no Brasil. Fiquei 6 anos aqui no Brasil, na Merck, trabalhando com projetos da área cardiovascular, trabalhando com projetos de vacina, a vacina da HPV, das meninas, que hoje tomam todas pelo governo, foi desenvolvida. Uma das partes do projeto foi no Brasil e eu trabalhei nesse projeto também, foi muito Que legal. legal, isso é fantástico, né? Muito legal, é super legal ver o produto no final que você trabalhou na área de desenvolvimento desse produto sendo aplicado e gerando benefício tão grande para a população, evitando câncer de colo de útero, todas as meninas por aí, né, tomem a vacina, que é muito importante. Enfim, e aí depois da Merck eu acabei indo para a Austrália, eu tive interesse e acabei fazendo várias entrevistas para ter uma experiência internacional. Fui para a Austrália, fui morar em Sydney. A minha filha já tinha nascido, ela tinha 6 meses, a gente foi, né, para trabalhar na Austrália. Eu fui trabalhar em projetos da Allergan na região Ásia-Pacífico, então eu trabalhei com Índia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália. Fiquei lá por 1 ano, e depois eu acabei voltando para o Brasil, tive uma boa oportunidade de trabalho, era para ter ficado mais tempo na Austrália, mas como várias situações pessoais e profissionais se desenrolaram, eu acabei voltando para o Brasil, e nessa volta para o Brasil foi quando eu acabei, 1 ano depois da volta, montando a Tech Trials que você mencionou, que é a empresa que eu fundei e sou CEO. Então, nessa jornada que a gente acabou
trazendo de volta toda a experiência, né, de empreendedorismo, experiência na área de pesquisa clínica, eu montei a Tech Trials como uma empresa de pesquisa clínica, como uma CRO, uma Contract Research Organization, para trabalhar com projetos de pesquisa clínica. E aí, ao longo do tempo, a Tech Trials acabou evoluindo naturalmente para trabalhar na área de ciência de dados em saúde, com projetos de Big Data e inteligência artificial, que é hoje a nossa área de atuação principal. E foi muito curioso a mudança para a Austrália, porque a Austrália é um país incrível, são 20 milhões de habitantes, 40 milhões de cangurus, né? 20 milhões de habitantes, 40 milhões de cangurus? 40 milhões de cangurus. A gente Meu tem um Deus. deserto no meio, né? Algumas poucas cidades na borda daquela ilha gigantesca que é do tamanho do Brasil, praticamente. A Austrália tem a maior reta ferroviária do planeta, com quase 3 mil quilômetros de reta de trem ligando uma ponta à outra. É um país muito curioso. E funciona. Funciona. Então, a Austrália é hoje um dos 3 países melhores de qualidade de vida no mundo, né? Um país muito bom de se morar. Quem tiver a oportunidade de viajar, passear e eventualmente trabalhar, fazer uma temporada de trabalho na Austrália, eu recomendo fortemente. É um país que a gente chega lá e a gente olha e fala, nossa, que legal, né? Adoraria que a gente tivesse o Brasil tão organizadinho quanto é a Austrália, mas, obviamente, aqui no Brasil a gente tem amplas oportunidades e a gente tem que agradecer porque tem muita coisa boa no Brasil também, né? Que cidade você morou lá? Eu morei em Sydney, mas eu viajava bastante, eu viajava para Tasmânia, né, a cidade de Hobart, que é a principal polo, né, da Tasmânia, fazia trabalhos Cidade na dos área de vampiros oftalmologia. também, né? Tem o demônio da Tasmânia lá, na realidade, muita coisa curiosa lá na Tasmânia, é um lugar frio, mas tem um mar lindo, maravilhoso, e eu trabalhava, olha só que coisa engraçada, eu trabalhava com um médico oftalmologista, eu fazia muito projeto de oftalmologia, né? Então, trabalhava com um médico oftalmologista que o nome dele é Paul McCartney. Então, Que legal! pois é, É o nome curioso, do músico, né? Para quem não o nome do conhece, músico dos que Beatles, foi né? o grande ícone dos Beatles, né? A gente tem Exato, que exato. explicar para essas novas gerações, né? Que Quem é o não Paul não McCartney, estão né? conectadas com a música mais antiga, né? O começo do rock, enfim. Mas a Austrália é muito bom de trabalhar. Eu viajava para outros países, fui para Singapura, para Kuala Lumpur, na Malásia. Então foi um ano bastante intenso lá. E eu fui, na realidade, para ficar muito mais tempo. Eu fui, eventualmente, para passar o resto da minha vida na Austrália. E acabei voltando só um ano depois por uma série de circunstâncias, mas foi muito bom ter ido. Eu acredito que sim, e o que você trouxe na sua bagagem, né, de conhecimento de pessoas no mundo, de conhecimento de tecnologias, né, te ajudaram a ter essa visão para poder montar a sua empresa. Como é que foi essa chegada com essa bagagem tão rica aqui no Brasil de novo? Então, eu cheguei no Brasil de volta para trabalhar numa empresa multinacional na área de pesquisa clínica. Fiquei um ano nessa empresa e, na sequência, eu montei a Tech Trials. Então, foi uma coisa bastante natural, por ter trabalhado na área de pesquisa e ter sido empreendedor serial já antes, eu já tinha no meu DNA uma vontade de criar novos negócios. E aí, quando eu vi a oportunidade de trabalhar com projetos da indústria farmacêutica, fazendo gerenciamento e evolução de projetos de pesquisa clínica e combinando a minha veia empreendedora para criar um negócio, foi muito natural. O mercado já me conhecia do tempo que eu trabalhava no Brasil, depois a gente acabou fazendo uma ponte. Eu fiz um pequeno período trabalhando numa outra empresa onde eu gerava negócios para essa outra empresa, então isso me deu também um networking muito amplo no mercado farmacêutico. E aí, quando eu abri a minha empresa, naturalmente as pessoas que me conheciam falavam: Douglas, olha, a gente conhece você, sabe que você é um cara empreendedor, né? Então você tem uma jornada interessante, a gente confia no teu trabalho e queremos testar um novo projeto com a tua empresa. Então, naturalmente, os primeiros projetos aconteceram, a empresa foi evoluindo
E aí foi assim que eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica. E depois, naturalmente, a área de tecnologia foi se tornando cada vez mais importante. E aí, depois eu conto um pouco mais de tudo que a gente faz com ciência de dados em saúde, Big Data e inteligência artificial. Mas a evolução natural foi essa. Então, a essência da Tech Trials hoje é trabalhar com ciência de dados e saúde, né? É o trabalho especializado. Como é que surgiu essa ideia de transformar conhecimento científico em um negócio inovador e quanto tempo tem a Tech Trials? A Tech Trials ela vai fazer 17 anos, então é uma empresa bastante consolidada no mercado. Nós somos hoje referência em ciência de dados em saúde no Brasil e a jornada começou, na realidade, com a parte de dados, porque foi uma evolução natural da minha experiência em estudos observacionais, estudos que traziam análises de dados retrospectivas, que a gente fazia como pesquisa clínica, né? A gente acabou conhecendo cada vez mais bases de dados, e as principais bases de dados que a gente trabalha são as bases de dados que vêm do Ministério da Saúde, do próprio DataSUS, né? Então, de maneira ética e anonimizada, a gente captura esses dados e a gente, então, transforma esse Big Data, que são bilhões e bilhões de registros, né, de saúde populacional, em produtos. Então, como a gente tinha experiência em entender projetos de análise de dado retrospectivo, a gente começou a estudar as bases de dados que estavam disponíveis publicamente no Brasil, para poder criar novos produtos, produtos de ciência de dados, que hoje também contemplam tecnologia de inteligência artificial por trás de tudo isso, e a gente começou a criar produtos para mostrar para a indústria e mostrar também para todo o arcabouço científico no Brasil o que era possível fazer com esses dados. Então a gente começou a criar essas plataformas de dados e gerar estudos científicos, né, e mostrar para a indústria que era capaz de gerar conhecimento científico através desse Big Data, transformando esses dados em analytics e em projetos que eram escritos por pesquisadores junto conosco e publicados em revistas de grande impacto, como Lancet, Vaccines, revistas de oncologia. Então, muitos projetos foram feitos, alguns muito interessantes, inclusive projetos de câncer de próstata, que a gente publicou agora faz pouco tempo, que mostra que a gente pode economizar nos próximos 10 anos mais de 600 milhões de dólares para o SUS em tecnologia, utilizando outros tipos de tecnologia dentro do governo, né? Então, muita coisa interessante para o governo. E só contextualizando um pouquinho mais, falando sobre a sorte que a gente tem de ter o DataSUS no Brasil e o SUS, porque a gente vê no mundo inteiro que os outros países não têm essa camada de dados liberada de maneira aberta pelo governo, porque o governo abre hoje no Brasil esses dados, e a gente tem a sorte de ter o governo liberando esses dados e poder analisar esses dados de maneira ética, anonimizada, e trazer esse conhecimento para a nossa população. Outros países não têm a mesma sorte que a gente tem. Não é só isso, né? Não é só a sorte de ter os dados, é a sorte de ter o serviço, né? Porque a minha família, grande parte dela mora na Europa e os serviços na área da saúde deixam muito a desejar e normalmente eles precisam voltar para o Brasil para fazer tratamento de dente, tratamento de saúde, cirurgia, porque lá, além de não oferecer, os valores também são muito altos, né? Então, a gente precisa olhar para todas essas possibilidades, né? E o que a gente está falando de empreender na área da saúde, ela envolve desafios regulatórios e grande responsabilidade com dados sensíveis, que é o que você estava falando até agora, né? Como foi construir credibilidade, confiança no mercado desde o início na sua empresa? Então, esse é um ponto muito importante e até concordando com você, o Brasil é muito importante a questão da saúde pública, né? E a gente vê até no Reino Unido que também tem saúde pública e eles vêm aprender com o SUS,
porque o SUS é um exemplo de sucesso de saúde pública, com todos os problemas que ele tem, mas ainda assim ele é excepcionalmente bom para a nossa população. E a história da credibilidade, ela foi construída ao longo do tempo da nossa carreira, trabalhando na área científica, com projetos de pesquisa clínica nacionais e multinacionais. Então, naturalmente, a gente aprendeu a entender toda a dinâmica da confidencialidade das informações, né, e da LGPD, que é algo mais novo no Brasil, né? Então, a gente tem que trabalhar de maneira muito clara e muito honesta, mantendo a segurança dos dados, porque o dado de saúde, ele não é só um dado pessoal, mas ele é um dado pessoal sensível. Então, ele é mais regulado ainda. Então, a gente acabou, ao longo da trajetória, montando essa credibilidade com pesquisas, com publicações científicas que foram feitas de maneira adequada e trabalhando junto à indústria farmacêutica, que é nosso cliente, né? E a indústria farmacêutica, ela também é regulada. Ela é regulada não só pela Anvisa ou pelo FDA americano, mas ela é regulada internamente também. Então, todas as indústrias têm os seus departamentos de compliance, os seus departamentos de legal, né, de jurídicos, que exigem que as empresas prestadoras de serviço tenham toda a parametrização de compliance e sejam bastante corretas com relação ao LGPD. E a gente sofre auditorias. Então, ao longo do tempo, isso foi sendo carregado, né? E essa parte de inteligência artificial e de ciência de dados acabou carregando todo esse arcabouço de segurança que a gente trouxe da área da pesquisa clínica. É interessante você falar isso, porque muitos profissionais da área científica têm receio de empreender, ao contrário de você, que é extremamente articulado nesse aspecto, porque você tem essa trajetória internacional, né? Quais habilidades você acredita que um pesquisador ou um profissional da área da saúde precisa desenvolver para se tornar um excelente empreendedor? Então, a gente vê bastante dificuldade mesmo, né, quando a gente lida com a academia. Então, a gente tem muito relacionamento com pesquisadores, que são pesquisadores que estão envolvidos com universidades, né, e a gente vê uma dificuldade bastante grande deles compreenderem, né, como eles podem atuar no mundo do empreendedorismo, criar suas próprias empresas ou startups, né. E na realidade, precisa ter uma resiliência muito grande. Então, eu acho que um dos principais desafios é sair da casquinha, daquela bolha da universidade e falar, olha, eu vou tentar, né? Então, vamos criar uma empresa, vamos tentar montar um MVP, né? Um produto mínimo para que a gente possa montar uma empresa e tentar comercializar esse produto, né? Obviamente, a gente aprende muito na jornada de empreender, né, ao longo do tempo, e a gente erra bastante, mas hoje a gente vê que o ecossistema de inovação e de empreendedorismo, né, e de startups, ele está muito maduro no Brasil. Então a gente tem muitas aceleradoras, né, muitos grupos de apoio, então hoje é muito mais fácil do que era há 15, 20 anos atrás, né? Quando eu comecei a empreender, a gente não tinha essas redes de apoio. Então, hoje, eu acho que um pesquisador, ele com certeza tem um apoio muito diferente do que a gente pôde experimentar naquela época. Então, precisa ter a iniciativa, né? Precisa ter coragem de começar, porque se você não der o primeiro passo, ninguém vai te pegar e falar, não, vem cá, eu vou criar uma empresa para você. Então, se você tem uma ideia de um produto, se você é pesquisador e você está envolvido não só com a área científica, mas que você possa pensar em produtos, e se esse produto você visualiza que ele tem potencial de mercado, vai para cima, né? Começa a montar o teu produto e entra no ecossistema de startups para que você possa ter as orientações adequadas de como estruturar a sua empresa e botar a sua ideia para ela sair do papel, se transformar num produto e você começar a testar esse produto. E espere problemas, espere dificuldades, porque sempre elas acontecem, mas tendo resiliência, sabendo
tomar porrada e levantar e ir para as novas etapas e aprender com os erros, você vai chegar lá. Tem um ditado popular que fala que primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E é exatamente isso que você trouxe, né? Precisa ter coragem e iniciativa para arregaçar a manga, mas todos esses testes são necessários para que a gente possa melhorar o produto e o serviço, né? E a Track Trials, ela é reconhecida internacionalmente justamente por isso, pela inovação. Como que a empresa construiu uma cultura organizacional voltada para tecnologia, pesquisa e impacto no setor da saúde? Isso foi acontecendo naturalmente a partir do momento em que a gente começou a trabalhar com tecnologia mesmo e começou a trabalhar com Big Data, com essas grandes bases de dados. Nós acabamos construindo internamente um grupo de pessoas que são pessoas que trabalham com tecnologia e todas elas são pessoas naturalmente inovadoras. Então a gente acabou montando uma forma de criar novos produtos, criar novas tecnologias e trazer essa tecnologia de maneira muito rápida para o mercado. E ao longo do tempo, com esses ecossistemas de inovação que existem, muitos tipos de chamadas para buscar empresas que tenham soluções inovadoras, a gente acabou entrando nesse ritmo de mostrar as inovações que foram criadas na Tech Trials, e ao longo do tempo, essas inovações que foram criadas com sistemas de ciência de dados em saúde, analytics, big data, a gente começou a mostrar a nossa tecnologia e o impacto que ela podia trazer para o país e para a população, né, com benefícios para o paciente, né, para os médicos e para o ecossistema. Então, conforme a gente foi entrando nesse meio de inovação, a gente conseguiu ir ganhando prêmios. Então, nós fomos 4 vezes reconhecidos pelo maior ranking de inovação brasileiro, que é o 100 Open Startups. A gente foi 4 anos seguidos reconhecidos como uma das principais health techs, né, empresas de inovação em saúde do Brasil. Em 2024, nós fomos top 3 health techs, né, então uma das 3 empresas mais importantes na área de inovação em saúde no Brasil, né. E nós fomos reconhecidos também por vários organismos nacionais, né, então Fundação Dom Cabral deu premiação para Tech Trials, o Distrito deu premiação, a USP deu premiação no ano passado para Tech Trials, né, como no projeto SciBiz. A gente foi reconhecido também por uma das 4 empresas de consultoria maiores do mundo, a KPMG, e a KPMG reconheceu a Tech Trials como uma das 20 empresas mais inovadoras em tecnologia do planeta. Eu fui para Lisboa receber esse prêmio, isso foi em 2022, foi muito legal. E então, várias premiações ao longo do tempo fizeram com que realmente a Tech Trials fosse reconhecida nacionalmente e internacionalmente, e pelo próprio governo. O governo chamou a Tech Trials para ir para fora, para apresentar nossas soluções. No ano passado, em julho, nós fomos para a Vivatech em Paris, a convite do governo brasileiro e da Embaixada Brasileira em Paris, para apresentar nossas soluções, para mostrar o que a gente conseguiu fazer com os dados brasileiros, né, e trazer de benefício para o país, para mostrar que é possível fazer em outros países também, porque os outros países não têm essa mesma tecnologia. Então é muito legal ver que a nossa tecnologia ela é uma vitrine para outros países, que a gente pode mostrar o que a gente fez de bom aqui e colaborar com o ecossistema de saúde em outras partes do mundo também. Parabéns pelos resultados de excelência que vocês conseguiram e pelas conquistas que isso produziu também, né? Porque eu acredito que ao longo dos 17 anos você tenha passado e enfrentado os momentos de incerteza, né? Qual foi o período mais desafiador da trajetória da empresa e que motivou a seguir em frente mesmo assim? Eu vou contar dois casos, 2 períodos interessantes. Enquanto a gente vinha trabalhando com pesquisa clínica, por ser uma empresa nacional, a gente não conseguia capturar aqueles mega contratos multinacionais que outras empresas de pesquisa clínica que são globais, que estão presentes em vários lugares do mundo, conseguem capturar. Então, a gente acabou ficando limitado nesse mercado e pegando projetos de menor porte, e isso acabou transformando a empresa numa empresa que tinha um platô e até acabou diminuindo o faturamento nos últimos tempos de atuação mais forte na área de pesquisa clínica,
né? Então, a gente já passou um período em que a gente estava com dificuldade de crescer a empresa e muita dificuldade de ganhar novos projetos. E esse foi um dos motivadores para a gente acabar buscando novas alternativas e estudar o Big Data, estudar as bases de dados, e isso foi um dos drivers de trazer a nova atuação da Tech Trials no nicho de tecnologia e Big Data. Então, esse período foi um período bastante difícil, onde a gente ainda não tinha a tecnologia pronta de trabalhar com dados e a gente estava com diminuição de faturamento em projetos de pesquisa clínica. Então, a gente passou um momento bastante difícil, onde eu não tinha certeza absoluta que a tecnologia de Big Data ia funcionar e que a gente ia conseguir movimentar isso para trazer essa tecnologia para o mercado e vender essa tecnologia, né, para as indústrias farmas e para outros players, né? E foi um período bastante difícil. Mas aí, com resiliência, de novo, caindo e levantando e aprendendo e melhorando as coisas, a gente acabou dando essa volta por cima, ganhando os prêmios e fazendo muitos novos contratos e fazendo uma evolução no faturamento muito importante para a Tech Trials. E um segundo momento é um momento dos últimos anos que a gente vem trabalhando com muitas coisas muito relevantes para o governo, mas vender para governo é muito difícil, porque exige licitação, exige a questão toda de demora de contratos com o governo, existe a questão dos movimentos políticos que envolvem, né, toda a jornada das pessoas, porque o governo muda no cenário municipal, estadual e federal. Então, a gente vive um momento hoje muito curioso da Tech Trials, que o maior potencial de projetos e produtos que a gente tem são produtos e projetos para governo, mas a gente vive a dificuldade de entrar para conseguir vender e botar esses projetos para serem executados no governo, e esses produtos no governo. Então, nós estamos numa etapa de construção desse relacionamento e da capacidade de vender para governo, que é algo que vem ao longo do tempo sendo evoluído dentro da Tech Trials. Então, a gente está numa fase de dificuldade, eu diria, né, para comercializar a principal tecnologia que a gente tem, que é para governo. Mas tem coisas muito boas acontecendo também. O governo vem buscando as startups e empresas de tecnologia para trazer essas soluções e colaborar com os órgãos de digital do governo. Então, isso é muito bom, é um movimento novo do governo que a gente está envolvido e espero que nos próximos anos aí a gente esteja naturalmente integrado com essas tecnologias do governo para trazer esse benefício para a população. E é exatamente isso que vem acontecendo, né? A área da ciência ela está em rápida expansão, né? Quais tendências você acredita que devem transformar esse mercado para os próximos anos? Então, eu acho que existe um movimento natural de integrar cada vez mais a alta tecnologia, principalmente falando em Big Data, né? Big Data em saúde é algo extremamente relevante. A gente acaba entrando num conceito chamado RWE, que em inglês significa Real World Evidence, que é evidência de mundo real, que é algo que todos os órgãos reguladores e o mundo de ciência e publicação científica entende como o mais relevante hoje em relação à saúde. Ou seja, o dado de vida real, ele é o dado mais poderoso para a gente conseguir entender o que funciona bem na saúde e o que não funciona bem na saúde. Então, tem medicamentos que na hora da pesquisa clínica funcionam bem, só que a hora que você começa a colocar esse medicamento no governo e o governo dispensa gratuitamente esse medicamento, nem sempre na população ao longo dos anos esse medicamento funciona tão bem quanto ele parecia funcionar lá atrás. Então, a gente precisa monitorar isso ao longo do tempo para ver se aquela tecnologia, aquele medicamento continua funcionando bem e trazendo os benefícios que a gente achou que ele iria trazer para a população. Isso é verdade também para cirurgias, para outros produtos, né, dispositivos médicos. Então, esse monitoramento do dado de vida real, que é feito através do Big Data, que empresas como a Tech Trials trabalham, ele é fundamental para a gente avaliar essa tecnologia. E a inteligência artificial, que é algo que é muito novo,
que está ocorrendo e a gente está começando a aprender a trabalhar com ela nos últimos 2, 3 anos, né? É algo absolutamente disruptivo. Então, o que levava para a gente fazer, por exemplo, de gerar um estudo científico com Big Data e mostrar se uma tecnologia está boa ou está ruim hoje, a gente levava antes 6 meses, 1 ano, 2 anos para gerar esse projeto e gerar esse estudo. Hoje, você pode não acreditar no que eu vou falar, mas a tecnologia da Tech Trials, por exemplo, a gente consegue fazer um estudo em menos de 1 minuto. Ou seja, Uau! em menos de 1 minuto. É Você que eu não insere consigo todos os compartilhar, dados, você é que eu não imputa todos os consigo dados lá dentro e ele. imputa todos os dados e a tecnologia de Big Data analisa esse dado, ela calcula, ela joga para a inteligência artificial roda as análises, a inteligência artificial se conecta com o PubMed para ver todos os estudos que estão publicados já, que fazem referência a isso, e traz tudo isso num novo projeto feito, e tudo isso que eu contei para você em menos de 1 minuto. Tá? Então, eu não estou compartilhando a tela, mas se eu compartilhasse a tela, eu poderia mostrar isso funcionando em tempo real aqui para vocês. Ou seja, um estudo que levava 1 ano, a gente faz hoje em menos de 1 minuto. Então, essa é a beleza da tecnologia. Entender melhor, e eu percebo quanto você é apaixonado por isso, né? Quando você recebe essas informações, a partir daí a pesquisa já está pronta, a partir daí é que você começa a despertar para outras situações dentro da própria pesquisa. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona. A gente recebe todo mês e muitas vezes toda semana dados novos que vêm do governo. A gente pega esses dados anonimizados, traz para dentro de um data center, uma base de dados que fica nos nossos servidores. Isso tudo é processado todos os meses, todos os dias, para extrair essa informação e harmonizar essa informação. Esta informação de cada doença é passada para um outro produto da nossa empresa, que chama-se EpiMarket. Esse produto, ele organiza os dados de cada doença. Então, por exemplo, câncer de mama. A gente passa os dados do câncer de mama para dentro desse produto. Esse produto recebe os dados dos últimos 5, 10 anos do que está acontecendo na população brasileira no câncer de mama. E esse produto consegue gerar análises desses dados e trazer tabelas de dados já pré-calculadas que mostram, por exemplo, como que uma quimioterapia está funcionando nos últimos 10 anos para pacientes de câncer de mama de estadiamento 1, por exemplo. Estou dando um exemplo para você. E aí, a gente consegue, através de modelos de estudo já pré-dimensionados dentro desse produto, falar, olha, eu quero fazer esse estudo número 3, porque esse estudo número 3 é o estudo que vai analisar o desfecho, ou seja, vai analisar o que acontece com pacientes de câncer de mama que usam essa e essa quimioterapia. E eu quero comparar essas 3 quimioterapias. E aí, então, a plataforma já tem esses dados pré-trabalhados e ela consegue rodar essas análises em menos de 1 minuto. Então, é uma sequência de processamentos de dados que ocorrem já há vários anos dentro da plataforma da Tech Trials, para que a gente possa chegar agora, lá na ponta, com esse produto, e rodar essa análise em menos de 1 minuto. Então, é um ecossistema de dados, que a gente chama de pipeline de dados, que vem trazendo os dados, trabalhando os dados, harmonizando os dados e preparando eles para uma análise final que vai ser muito específica dentro do que cada pesquisador, ou que cada indústria, ou que cada ente do governo quer fazer, tá? Então, isso Isso pode é ser usado pelo próprio fantástico. Ministério da Saúde, né? Isso é fantástico porque você, além de levar menos tempo, você tem dados mais fiéis, né, ao que você está fazendo, né? E eu imagino que liderar uma empresa de tecnologia exige atualização constante. Como é que você se mantém informado e preparado para tomar decisões estratégicas em um cenário tão dinâmico como o momento de hoje? Então, primeiro é bom explicar e dizer que ninguém consegue ficar 100% atualizado hoje, né? Porque o volume de informação que existe de publicações científicas e de novas tecnologias é absurdo. Vocês podem ver aí todo dia tem novos sistemas de inteligência artificial, de agentes de inteligência artificial,
que são lançados todos os dias. E a gente não consegue mais ler tudo que sai, né? Então a gente acaba fazendo um filtro, né? E hoje a gente usa a própria inteligência artificial para nos dar os principais insights. Então a gente monta mecânicas para que a inteligência artificial nos traga as principais notícias do segmento que a gente trabalha, as principais publicações, e que a gente possa então interpretar quais daqueles pontos são importantes para que a gente eventualmente incorpore uma nova tecnologia dentro dos nossos sistemas ou dentro da área de saúde que a gente está trabalhando. Então, hoje é uma complicação isso, o volume de informações, né? O volume de informações é muito grande e eu mesmo vivo esse problema da ansiedade que a gente tem, né, de estar o tempo inteiro olhando o que acontece. A gente tem ali muitos grupos de WhatsApp que toda hora tem notícias, novidades e coisa, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque no dia a dia a gente acaba, às vezes, sofrendo, né, síndromes por causa do excesso de ansiedade de tentar acompanhar tudo. Não dá para acompanhar tudo, a gente tem que botar na nossa cabeça que a gente faz o melhor que a gente pode e que essa limitação não é só nossa, é de todos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter um burnout da informação, né? Os médicos têm burnout por causa de atendimento, os profissionais têm burnout por causa da pressão do trabalho, e quem trabalha com novidade, tecnologia, como é o meu caso, eu corro eventualmente um sério risco de um burnout por tentar verificar tudo de novo que acontece e ter sempre acesso às últimas informações. É impossível coordenar tudo, mas a gente tenta criar mecanismos para ajudar no dia a dia. E para isso, né, para que isso não aconteça, você precisa cuidar com muito equilíbrio entre saúde física e saúde mental, para que você esteja sempre à frente da empresa, né? E, É isso doutor aí. Douglas, em muitos negócios inovadores, a visão de longo prazo é essencial. Como você equilibra inovação, crescimento da empresa e sustentabilidade financeira? Olha, como uma pequena empresa, nós não somos uma grande empresa, nós somos uma empresa pequena, a gente tem uma jornada de comunicação muito clara entre a diretoria da empresa, né, para poder fazer análises periódicas, né, do que está acontecendo no mercado, quais são as direções que a gente tem que tomar, as iniciativas estratégicas. Então, a gente precisa montar uma metodologia, cada empresa precisa criar sua própria jornada metodológica para que a gente possa entender como que a gente vai direcionar o negócio. Então, quais tecnologias têm que ser abandonadas, quais novos produtos têm que ser eventualmente pensados, o que a gente precisa mudar. E como toda empresa de tecnologia, a gente precisa ser muito ágil, né? Então, a velocidade, a tomada de decisão tem que ser muito rápida, né? Então, uma coisa que se fala muito no mercado de inovação e das startups, né, é que você precisa criar rápido, errar rápido, mudar rápido, né? Então, você lança um novo produto, você tem que testar rápido, ver se o mercado incorpora esse novo produto de maneira mais rápida, e se ele não funciona, você descarta ele e vai para um próximo. E vai mudando, pivotando, que a gente chama, né? Então, a gente vai pivotando as coisas para que a gente siga o melhor caminho. Então, tudo é muito dinâmico, né? Então, equilibrar uma análise ou um forecast de longo prazo, ele precisa ser feito com uma determinada metodologia, porque senão você fica perdido, né? E hoje, eu diria que o horizonte de planejamento está ficando cada vez mais curto. Antigamente, a gente tinha planejamentos nas empresas para os próximos 3 anos, 5 anos e até 10 anos. Hoje, pelo andar da carruagem e pela velocidade dos novos sistemas e da própria inteligência artificial, que muda o dinamismo dos negócios da noite para o dia, a gente tem um horizonte de planejamento muito curto. Eu já não sei mais o que vai acontecer nos próximos 6 meses. É incrível, mas é isso. Então, hoje eu tenho um produto que é muito bom, mas eu não tenho certeza absoluta
que daqui 6 meses ou um ano, esse produto continua relevante no mercado. Então, esse é um grande problema, porque quando aparece uma nova tecnologia, um novo produto da OpenAI, né, um novo mecanismo dentro do ChatGPT, esse novo mecanismo pode acabar com uma empresa que tinha um mercado gigantesco. E uma nova tecnologia pode sumir com esse produto de uma empresa que já está aí no mercado há muito tempo. A gente vê hoje grandes empresas que estão morrendo por causa das novas tecnologias e das coisas que a inteligência artificial está trazendo. Então, o horizonte de planejamento se reduziu drasticamente. E com isso precisa haver muita adaptabilidade ao mercado, muita resiliência e a própria reinvenção, né, dos produtos, ela é necessária para que a empresa continue aberta, né? Quais características você considera indispensáveis para quem deseja construir uma carreira sólida no empreendedorismo atualmente? Olha, eu acho que a primeira coisa é a resiliência, sem dúvida, porque você vai ter dificuldades ao longo do caminho e a gente tem que saber lidar com as frustrações e tentar seguir e novamente ir treinando, né, a tua expertise para ir avançando. Segundo, é que o dinamismo de buscar as soluções tecnológicas mais adequadas hoje é fundamental, porque a gente tem a coisa em relação à tecnologia está muito acelerada e uma solução que hoje é importante, amanhã pode não ser mais. Então, a gente tem que estar sempre em movimento, buscando, né, parcerias e buscando construir o networking. Então, entrando direto agora na questão das relações interpessoais, né, a gente tem que ter muita flexibilidade, muita transparência nas relações, tem que usar os mecanismos de mídias sociais para você construir os relacionamentos e ter uma amplitude de oportunidades, porque uma coisa muito interessante que aconteceu na minha carreira foi transformar as empresas que eu trabalhei em fontes de novas oportunidades. Então, a própria Tech Trials, ao longo do tempo, ela se transformou num hub de oportunidades. Então, todo dia, praticamente, eu recebo o contato de alguém ou de alguma pessoa que veio por indicação ou veio por networking e que mostra para mim um novo caminho ou uma nova oportunidade. Então, a gente precisa ter esse entendimento que ninguém está numa bolha e que ninguém sabe tudo e que a gente sempre aprende com as conversas, por mais boba que possa parecer uma relação ou uma conversa, você sempre vai aprender com alguma coisa que um colega te falou. Então, estar aberto para conversar com as pessoas, né, e usar esse networking de forma proativa e entendendo que as oportunidades vêm desse mecanismo que é construído ao longo do tempo. Então, eu acho que essas são as coisas mais importantes, estar aberto para o networking, ter resiliência, né, e ter proatividade para começar as coisas, porque as coisas não caem no nosso colo. E na sua fala eu percebi muito dos soft skills, né? Você é uma pessoa que olha para o outro, reconhece os talentos, reconhece as oportunidades, né? E percebo a gratidão que você sente em relação a trazer novas pessoas para o time, porque elas sempre trazem novas oportunidades de crescimento, né? Isso é maravilhoso e é uma característica indispensável num líder dentro de uma empresa, né? Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu quero que você faça uma retrospectiva da sua trajetória profissional. Qual foi o maior aprendizado ou o que mais impactou a sua forma de liderar equipes e construir novos projetos? Então, eu sempre, você falou em soft skills, né? Eu sempre tive muita facilidade de relacionamento e gostei de estar perto das pessoas e sempre achei muito difícil cumprir todas aquelas exigências não explícitas que existem nas empresas de ter o trabalho e o pessoal muito separado. Eu sempre fui um cara que gostou de me relacionar com as pessoas, então quando a gente tem grupos
seja numa empresa onde eu trabalhei que eu não era líder ou que eu não era o CEO e o fundador, como é o caso da Tech Trials, sempre gostei de me relacionar com as pessoas e criar uma abertura para ter alguma relação pessoal mesmo fora do trabalho, né? E nas empresas que eu criei ao longo do tempo, eu sempre fui muito feliz em conseguir criar esses relacionamentos e trazer esses relacionamentos para um círculo de amizade quando acontecia naturalmente esse tipo de coisa, e na Tech Trials isso aconteceu também. Então, eu sou um cara bastante aberto, e isso ao longo do tempo trouxe muitos benefícios, eu acho que muito mais benefícios do que problemas, mas a gente também precisa entender que nem todo mundo tem as mesmas perspectivas, né? E eventualmente a gente acaba se frustrando com com alguns relacionamentos. Então eu não deixo de abrir o meu coração e a minha casa, né? E a minha amizade para as pessoas, mas eu entendo um pouquinho mais como, né, as coisas funcionam. Então a gente sabe que precisa tomar alguns cuidados, né? Mas eu acho que a gente precisa ter essa abertura e sempre me trouxe mais benefícios do que problemas, né? Então eu diria para as pessoas que estão aí evoluindo e que estão abrindo seus negócios que abram, né, o coração para trazer as pessoas, entendam que as pessoas são pessoas e não são negócios somente, né, que estão acontecendo ali naquele cargo, naquela função, e que a gente precisa ver as pessoas e tratá-las como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, a gente, só para ter um exemplo para você, em 17 anos praticamente de Tech Trials, a gente teve centenas e centenas de colaboradores que passaram na Tech Trials. Inclusive, a Tech Trials, por muito tempo, trabalhou em contratar pessoas para trabalhar dentro de outras empresas. Então, eu tinha equipes de 20, 30 pessoas que eram meus funcionários trabalhando dentro de outras empresas. E isso rodou ao longo do tempo, essas centenas e centenas de funcionários. E a gente sempre tratou todo mundo com muito carinho, com muito respeito, como parte da família. E, curiosamente, em 17 anos de empresa, centenas e centenas de pessoas passaram pela Tech Trials e nós nunca tivemos um problema trabalhista. Nenhum, zero. E eu acho que isso é um reflexo de como nós, líderes da Tech Trials, tratamos as pessoas. Com respeito, com honestidade, com carinho, né? E trabalhando isso de uma maneira bastante transparente. E eu acho que as pessoas veem isso ao longo do tempo e percebem que o trabalho é feito de uma maneira honesta e que quando a gente tem esse reflexo, a gente acaba levando a muito menos fricção ao longo do tempo e muito menos problema. Então, se uma lição eu posso passar para os meus colegas aí que vão empreender, eu acho que essa é uma lição importante, né? De Parabéns compartilhar. pelo que você compartilhou, isso é fundamental dentro de uma empresa, e tem uma característica que você não mencionou, mas que está implícita e que é muito importante a gente falar, que é o reconhecimento do colaborador. Por isso que eles nunca entraram em desacordo com vocês, né? Parabéns pelo posicionamento no mercado. E dentro do que você falou, a gente tem várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Para a gente finalizar, para jovens empreendedores que sonham em empreender, especialmente na área da tecnologia e da saúde, qual conselho você daria sobre carreira, risco e propósito? Eu acho muito importante falar sobre isso e eu acho que o principal conselho que eu dou para o pessoal mais jovem que está começando a carreira e que está pensando em empreender ou mesmo começando a empreender é que não adianta empreender tendo um background pobre, porque você vai sofrer as consequências da falta de experiência. Então, a não ser alguns poucos afortunados que têm uma oportunidade incrível e a sorte de criar algo exponencial e explosivo, que é muito difícil acontecer. A grande maioria se frustra e fica perdido no meio do caminho. Então, eu acho bastante importante que os jovens tenham a perspectiva de que é importante montar uma jornada profissional
começa pequeno, começa trabalhando numa empresa, vai conhecendo as coisas, vai aprendendo e ao longo do tempo vai construindo esse conhecimento para a hora que você for empreender e que você for criar um novo produto, você já tem um pouco mais de experiência e traga isso para dentro da sua jornada de negócio. Porque a gente vê muita gente jovem saindo da faculdade e já montando startup, querendo criar produto e se perdendo no caminho porque não vai para uma jornada um pouco mais tradicional, eu diria, de caminho profissional, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa construir algo ao longo do tempo e que as construções são feitas tijolinho a tijolinho, né? Então, perceber isso é importante e se você tem essa ânsia de criar um novo produto e quer ter uma startup e você não tem a experiência ainda, então tenha pelo menos a sensibilidade de contratar pessoas que tenham a experiência, que vão trazer isso para você. Porque criar uma coisa do zero, com pouca experiência, só 2, 3 jovens que têm uma ideia, mas não têm a experiência, vocês vão bater cabeça e vai faltar um pouquinho de background e de tempo de jornada para trazer a evolução da empresa como deveria ser feita, né, comparando com quem já tem um caminho pelo tempo vivido, né? Excelente comentário que você fez, porque a gente não tem vários criadores de Facebook no mundo, né? A gente pode pensar o Mark Zuckerberg, que é o único que fez isso e que estava dentro da faculdade ainda, dentro de uma incubadora, e decidiu criar o Facebook do jeito que criou e virou um fenômeno no mundo, né? E nós estamos chegando ao final desse bate-papo sensacional, que eu adorei conversar com você, Dr. Douglas. Foi um prazer enorme e conhecer mais profundamente a sua trajetória e entender como que a união entre ciência, tecnologia, com a visão empreendedora que você traz, pode gerar soluções inovadoras para um setor tão essencial para a saúde, né? E o que eu gostei muito é que a sua experiência ela mostra que transformar conhecimento científico em negócio exige não apenas competência técnica, mas também coragem para inovar, visão estratégica e capacidade de construir equipes e culturas voltadas para o impacto real. Agradeço muito sua presença hoje, a sua experiência e desejo muito sucesso para você e sua empresa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, desejo sucesso para vocês e um abraço para todos os colegas e espectadores que vão ver esse programa. Obrigado. Muito obrigada. E para você que nos acompanha o Carreira e Suas Vozes, espero que esta conversa tenha trazido inspiração e novas perspectivas sobre carreira, tecnologia, papel na ciência, na construção de soluções para os desafios do novo tempo, do nosso tempo e do novo tempo. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.